No universo caótico e competitivo de Blue Lock, cada detalhe conta. Dentro daquele ambiente onde apenas os mais fortes sobrevivem, as habilidades dos jogadores costumam ser separadas em duas grandes categorias. De um lado estão as técnicas, que englobam os dribles desconcertantes, os passes milimétricos e as finalizações mortais. Do outro lado, os físicos, que incluem a resistência de ferro, a força bruta e a agilidade impressionante. Mas existe um atributo que quebra completamente essa divisão, e ele não é apenas físico, porque existe preparo, treino e até instinto. Mas também não é apenas técnico, já que depende do corpo em sua forma mais pura. Esse atributo é o elo entre as duas coisas, e quando usado da maneira certa, pode transformar um jogador comum em uma verdadeira arma letal. Guys, eu estou falando, é claro, da velocidade. No campo de futebol, velocidade não é só correr em linha reta, guys. É ter explosão para arrancar na frente do zagueiro, é ter aceleração para alcançar uma bola impossível, é ter reflexos para mudar de direção em um espaço minúsculo. A velocidade pode ser um diferencial entre marcar um gol ou ser desarmado, entre se tornar um herói ou simplesmente desaparecer no jogo. E em Blue Lock, onde cada passo pode decidir o seu futuro, ser rápido é quase uma questão de sobrevivência. E se você é fã de jogadores rápidos, então se prepare, manito, porque hoje vamos ranquear os 10 jogadores mais rápidos do universo de Blue Lock. Mas antes do vídeo começar, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal, e se você ainda não é inscrito no canal Otaku, já aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Agora que o recado foi dado e o pedido foi feito, bora lá, deixa de enrolação e bora logo pro vídeo. Abrindo nosso top 10 temos Hanzi Kurona. Nos números, a velocidade de Kurona é bastante impressionante, até maior do que de alguns nomes que ainda vão aparecer nessa lista. Mas o diferencial dele não está na corrida em campo aberto. O forte de Kurona é justamente o oposto, seus cortes rápidos e mudanças de direção. Ele pode não ser o mais rápido em percorrer grandes distâncias, mas dentro de espaços curtos e apertados, quase ninguém consegue pará-lo. Sua habilidade de se movimentar em pequenos espaços o torna um jogador praticamente impossível de ser marcado em zonas congestionadas. Mais que isso, graças à sua velocidade para encontrar brechas próximas, Kurona se torna um companheiro perfeito, sempre pronto para oferecer uma opção de passe segura. Porém, como seu estilo não é baseado em pura arrancada ou corrida de longa distância, ele acaba ficando apenas com a 10ª colocação nesse top 10. Já na 9ª colocação, temos o empate técnico entre Ryusei Shidou e Kenyo Yukimiya. Apesar de ambos terem estatísticas de velocidade semelhantes, cada um usa essa característica de um jeito diferente. O Shidou, por exemplo, aposta em sua imprevisibilidade. Seus movimentos instintivos, combinados à rapidez, o tornam um atacante difícil de marcar. Mesmo que um zagueiro antecipe a sua jogada, a velocidade extra do Shidou garante que ele sempre chegue primeiro. Além disso, não podemos esquecer que ele é muito elástico, então além de ele chegar primeiro, ele ainda é muito acrobático, fazendo com que ele tenha ainda mais vantagem contra os seus adversários. Já o Yukimiya segue por outro caminho. Com seu estilo de drible de rua, ele combina agilidade e velocidade de um jeito explosivo, deixando os marcadores para trás com cortes repentinos. Antes da introdução do Metavision, o Yukimiya era considerado um dos jogadores mais perigosos justamente por essa fusão entre drible e aceleração. Mas então, por que os dois aparecem apenas na 9ª colocação? Porque, como veremos a seguir, existem jogadores que usam a velocidade de maneira ainda mais letal do que esses dois brilhantes jogadores. Seguindo para a 8ª colocação, temos outro empate técnico entre Mikael Kaiser e Eita Otoya. Bom, manitos, o Kaiser, assim como o Shidou, usa sua velocidade para se livrar dos defensores, mas com uma diferença crucial. Ele se apoia totalmente no Metavision para decidir cada movimento. Já o Otoya é um caso único. A sua velocidade não serve apenas para driblar ou correr em linha reta, ele é um verdadeiro predador furtivo. Seu estilo consiste em se infiltrar sorrateiramente entre os zagueiros, aproveitando qualquer descuido para surgir em espaço livre. Já vimos isso tanto na 3ª seleção, quanto em jogos contra defensores de alto nível como o Miruko Darai. O elemento surpresa é o maior trunfo de Otoya, o que garante a ele e a Kaiser uma 9ª posição acima de Shidou e Yukimiya. E aí, se você discorda, já pode deixar aqui nos comentários. Já na 7ª colocação temos o trem-bala Zantetsu Tsurugi. Agora sim a gente começa a entrar nos personagens que são realmente os rápidos de Blue Lock. Bom, o Zantetsu é conhecido por sua aceleração absurda, a melhor de toda a categoria sub-20. Se ele dispara em velocidade, pouquíssimos conseguem acompanhá-lo. Porém, quando o assunto é velocidade máxima sustentada, ainda há jogadores superiores a ele. Mesmo assim, ninguém consegue igualar sua explosão inicial, o que o torna um merecedor dessa colocação. Se fosse um ranking dos 100 metros rasos, com certeza o Tsurugi seria o nosso campeão desse top 10. Ocupando a 6ª colocação temos o nosso Pantera Vermelha Ryoma Shigiri.
Se o Zantetsu é imbatível em arrancadas curtas, o Shigiri domina nas corridas longas, possuindo a maior velocidade de topo entre os jogadores sub-20 do Blue Lock. Além disso, após treinar com Chris Prince, ele conseguiu elevar sua velocidade a um nível ainda mais técnico, tornando-se um driblador extremamente perigoso. Enquanto o Zantetsu peca pela falta de inteligência tática e confiança, o Shigiri consegue transformar sua velocidade em um verdadeiro instrumento de penetração no ataque. Lá ele, superando seu parceiro e garantindo o título de jogador mais veloz da categoria sub-20. Quem aí já leu o arco da Neo Egoist League sabe que o Shigiri subiu muito de patamar como jogador. O Pantera Vermelha tá monstro demais. Agora, manitos, a gente vai entrar nos top 5 e daqui pra frente a gente só vai ver jogador profissional, infelizmente. Na quinta posição, temos outro empate técnico, dessa vez entre Saitoshi e Adam Black. De um lado, Saitoshi, o prodígio japonês que já brilhou na Europa antes mesmo do projeto Blue Lock. A sua velocidade não está apenas nas pernas, mas também na cabeça. Sai acelera o jogo com passes letais, conduções rápidas e tomadas de decisão que parecem acontecer um segundo antes de todos ao seu redor. Ele não depende de arrancadas espetaculares como o Shigiri, porque a sua velocidade mental e execução precisa o colocam no mesmo patamar dos maiores velocistas da obra. Do outro lado temos Adam Blake. À primeira vista, seu físico robusto não parecia combinar com a ideia de velocidade, mas no spin-off de Nagi, vemos ele surpreender até mesmo Zantetsu, superando com relativa facilidade. Isso prova que sua força não limita sua rapidez, pelo contrário, torna cada arrancada ainda mais devastadora. O Adam é a mistura perfeita de potência física com explosão em campo. Dois estilos completamente diferentes, mas ambos dignos de ocupar juntos a quinta colocação. Na quarta colocação temos um personagem que para muitos que vão assistir esse vídeo vai achar que esse é o maior crime do top 10. Enfim, na quarta colocação temos Noel Noah. Bom, manitos, basta observar o seu drible para entender o que eu tô falando. O Noah corta defesas com precisão cirúrgica, como se fosse uma máquina programada para encontrar o caminho mais eficiente até o gol. Quem viu a Neo Egoist League sabe disso. Isso se deve tanto ao seu olho racional, que identifica a melhor rota instantaneamente, quanto à sua incrível velocidade. Comparada a Adam Blake, Noah demonstra mais consistência em situações de jogo, o que o coloca acima no ranking. Fora que ele também é um jogador a ser superado, o nosso final boss do universo de Blue Lock. Já na terceira colocação temos o perfeito Chris Prince. Ele é o auge do desenvolvimento físico para o futebol. Tem força, equilíbrio, resistência e, claro, muita velocidade. Os seus atributos fazem dele um dos jogadores mais completos da obra, e poucos conseguem acompanhá-lo em campo. Chegando na segunda colocação, aparece uma figura muito misteriosa para várias pessoas que assistem e leem Blue Lock, o Mac, o falecido amigo de Mark Snuff. Apesar de não termos tantas informações detalhadas, sabemos que a sua velocidade era compatível com a de Snuff em seu auge, o que já é um feito gigantesco. Se Snuff era capaz de dominar campeonatos sem esforço algum, Mac, como seu único rival, certamente tinha números de velocidade absurdos. Mesmo que seja uma colocação especulativa, faz sentido colocá-lo tão alto, considerando a confiança de Snuff em sua habilidade. E se você não estiver muito satisfeito, pode colocar aí o nosso querido Mark Snuff no Prime para dividir o pódio com o Mac na segunda colocação desse top 10. E finalmente, no primeiro lugar, não poderia ser outro personagem que não Locke. O prodígio francês é praticamente inigualável quando o assunto é velocidade, e ele é tão rápido que chega a parecer que distorce o próprio espaço-tempo dentro do universo de Blue Lock. Locke não apenas supera os jovens de Blue Lock com facilidade, mas também intimida até os maiores nomes do futebol profissional. Ele é, sem dúvida, o jogador mais veloz já mostrado na obra até então. Eu acredito que a gente vai ver um pouco da diferença da velocidade real do Locke, né, jogando de Vera nesse campeonato mundial sub-20 contra a seleção do Blue Lock, já que eles fazem parte do mesmo grupo do campeonato mundial. Se a gente desconsiderar os profissionais, o Ryoma Shigiri é o personagem mais rápido sub-20 da obra, e se a gente considerar os profissionais e toda a obra de Blue Lock, aí o Locke vence com sobras esse quesito de velocidade. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda, manito, com esse top 10? Trocaria algum outro personagem que tá nesse top 10? Ou colocaria alguns outros personagens, como o Hensuki Kunigami, como o Bakira, ou quem sabe até o Shoibaru, que não foram citados nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, manito, não esquece de deixar o teu like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Te encontro no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Fui!